Olá meus irmãos, a paz do Senhor, sejam todos bem-vindos ao canal Rian Santos. Você que é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Também nos ajude a compartilhar a palavra de Deus, se inscrevendo, curtindo, comentando aqui no vídeo. Isso ajuda demais. Tem muitas pessoas que assistem o vídeo e não curtem, também não comentam. E assim o YouTube ele entende. Quanto mais você curte, comenta, o YouTube ele entende que o vídeo ele é relevante, tá bom? E hoje nós estamos com um assunto novo. Com certeza você deve ter aprendido ou ter ouvido alguém falar por aí que Jesus ele é a rocha, baseado em Mateus 7:24, que Jesus ele é a rocha do crente. Muitas pessoas embasam isso em Mateus 7:24. Claro que é um entendimento equivocado e hoje nós queremos mostrar que muitas pessoas aprenderam errado, tá bom? Então, sem mais demoras, vamos lá para esse vídeo que está muito interessante. Então, muito bem, meus irmãos, vamos passando aqui o próximo slide. Essa passagem bíblica é uma passagem bem conhecida. Em Mateus capítulo 7, versículo 24, Jesus ele vai dar dois exemplos de um homem que construiu a sua casa sobre a areia e do homem que construiu a sua casa sobre a rocha. E nós queremos começar aqui pelo contexto. Por que o contexto? Eu gosto sempre aqui de abordar o contexto, porque o contexto ele é muito importante para a interpretação bíblica. Quando a gente não consulta o contexto, nós acabamos tendo entendimentos equivocados a respeito da palavra de Deus. Então Jesus ele vai dar dois exemplos de um homem que construiu a sua casa sobre a rocha e de um homem que construiu a sua casa sobre a areia. E no versículo 24 do capítulo 7 ele vai falar: aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, assemelhar-o-ei a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. E a partir dessas palavras, desse versículo 24, as pessoas acabam tendo um entendimento equivocado. As pessoas acabam entendendo que Jesus ele é a rocha do crente. E aí, meus irmãos, quando a gente vai para o contexto, eu aqui coloquei as referências no capítulo 5, versículo 1 ao 48, capítulo 6, versículo 1 ao 34, capítulo 7, versículo 1 ao 29, nós vamos entender que Jesus ele está proferindo o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é um conjunto de instruções que regem a vida do cristão. E aí do capítulo 7, versículo 24, Jesus ele fecha o Sermão da Montanha dizendo para os discípulos. Ele dá o exemplo desses dois homens, um que construiu a sua casa sobre a areia, o outro que construiu a sua casa sobre a rocha. Então Jesus ele vai fechar o Sermão da Montanha afirmando que aquele que constrói, que ouve as suas instruções, é semelhante àquele que edificou a sua casa sobre a rocha. O que Jesus estava falando para os discípulos? Que quando um cristão ele é alicerçado nos seus ensinamentos, ele dificilmente cairá, ele dificilmente será enganado, ele dificilmente cairá, porque a sua vida está alicerçada nos ensinamentos de Cristo. Então é isso que Jesus estava falando para os discípulos. Aquele que ouve os seus ensinamentos, o Sermão da Montanha, pode vir as tempestades, as lutas, mas ele permanecerá de pé, porque ele está alicerçado, ele tem fundamento. Então a rocha do crente, Mateus 7:24, não é Jesus, irmãos, é seus ensinamentos. Jesus estava falando, aquele que ouve estas minhas palavras. E aí quando a gente vai para o contexto, as palavras de Jesus são os ensinamentos, são o Sermão da Montanha, são os princípios que regem a vida do crente, tá bom? Em outras passagens, nós vamos entender que Jesus ele é a rocha da igreja. Paulo falou isso, que Jesus ele é a rocha da igreja, Jesus ele é a pedra angular. Então Jesus ele é a rocha da igreja, tá bom? A rocha de cada crente individual é a palavra de Deus, a qual a nossa vida ela precisa estar alicerçada. Então, muito bem, meus irmãos, aqui eu apresentei, aqui eu tirei mais uma interpretação equivocada que infelizmente surge aí em nosso meio. Muitas pessoas entendem errado essa passagem em Mateus 7:24, mas nós estamos aqui, irmãos, com esse objetivo de trazer a palavra de Deus, de trazer o real ensinamento daquilo que a palavra de Deus está dizendo, tá bom? E muitas vidas têm sido edificadas com a palavra de Deus. Então curta o vídeo, comenta aqui embaixo, porque esse vídeo ele dá trabalho de fazer e nós estamos aqui para trazer a palavra de Deus, tá bom? Então é isso aí. Vamos ficando por aqui e estamos de volta aí em breve. Que Deus os abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus.